disse, hoje eu vou escrever, e de repente o dia passou e você ficou rolando o feed do Instagram, ou até mesmo trabalhando, fazendo coisas em casa, decidindo que precisava de só mais um cafezinho antes de começar? Se sim, você não está sozinho. E ao contrário do que muita gente pensa e fala por aí, isso não é falta de disciplina, é o seu cérebro te sabotando. E hoje eu vou te mostrar, com base em neurociência e psicologia, como você acaba de vez com essa procrastinação, finalmente começa a escrever o seu livro, transforma a sua escrita em um hábito inquebrável. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou compartilhar no final um exercício poderoso que pode mudar a sua escrita para sempre. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriele Hetman, autora best-seller, mentora de escrita criativa, especialista na construção de personagens. E agora eu vou te ensinar como vencer a procrastinação usando a neurociência. Engane seu cérebro com a regra dos 5 segundos. Criada por Mel Robbins, essa técnica ensina que, ao pensar em uma tarefa, você deve contar 5, 4, 3, 2, 1 e agir. Isso impede o cérebro de racionalizar desculpas para procrastinar. Você não dá tempo para o seu cérebro dele pensar numa alternativa, porque se você negociar com o seu cérebro, você vai perder. E como você aplica essa técnica? Quando você sentir vontade de adiar a escrita, conte regressivamente e comece a digitar qualquer coisa. Seu cérebro entrará no modo ação e continuará o trabalho. Tarefas inacabadas fazem o seu cérebro querer continuar. Por isso que tem vídeos que são impossíveis de pular, ou histórias que você precisa ver o final, mesmo que aquilo pareça que não te interessa tanto, porque o seu cérebro ele precisa de fechamento, início, meio e fim. Ele precisa ter esse ciclo de conclusão para ele se sentir bem. Segundo, estudos mostram que 17 minutos de foco intenso são suficientes para engajar o cérebro na atividade. E como você aplica? Defina 17 minutos cronometrados de escrita intensa, sem distrações. Ao final, seu cérebro já estará no fluxo e vai querer continuar. E uma dica aqui bem legal é bote seu celular longe de você. Tudo aquilo que puder te distrair, coloca longe de você. Bota em outro cômodo, se você conseguir. E fica naquele cômodo só com o seu computador, seu caderno, enfim, onde você escreve. E foca esses 17 minutos. E com isso, você vai ver que vai ser muito mais fácil você conseguir continuar. E aos poucos isso se torna um hábito. Terceiro, use gatilhos visuais e ambientais. Criar uma âncora emocional ajuda a treinar seu cérebro para associar um ambiente à escrita. Por exemplo, J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, sempre escrevia seus livros num café. Outra autora que também tinha um lugar específico para escrita é a Agatha Christie, que sempre escrevia suas histórias numa banheira. Ou seja, se você tem um escritório, um quarto, uma sala, um jardim, ou enfim, qualquer lugar onde você goste de escrever, você pode tornar aquele o seu cantinho da escrita. Assim, quando você for para esse lugar, o seu cérebro já vai saber que aquele é um momento de escrita. Ou seja, crie um ritual, um local, alguma coisa que você goste de fazer antes. Pode ser tomar um café, simplesmente tirar alguns minutos para você relaxar, alguma coisa que vai te ajudar a criar o hábito da escrita. 4. Ative o gatilho da recompensa antecipada. Esse aqui ajuda muito. O cérebro libera dopamina ao antecipar uma recompensa. Ou seja, a gente fica mais contente quando a gente sabe que vai ganhar alguma coisa em retorno, né? Por isso que a gente às vezes participa de sorteios ou outras premiações, porque é uma sensação muito boa quando a gente ganha alguma coisa. E como você aplica isso? Programe uma recompensa para quando terminar uma sessão de escrita, como um chocolate, um episódio da sua série favorita ou até mesmo uma caminhada, alguma coisa que você goste muito. E põe esse desafio: se eu sentar e escrever 10, 15, 20 minutos, e aí você escolhe o tempo que cabe dentro da sua rotina, ou o número de palavras, se você tiver um tempo mais amplo, você define esse desafio e assim que você cumprir ele, você se dá uma recompensa. Esse método é utilizado por profissionais de alta performance para enganar o cérebro. Outra técnica legal é a técnica do começo pela emoção. Em Manual de Persuasão do FBI, aprendemos que a emoção vem antes da lógica. Se você começa escrevendo uma cena emocionante ou impactante, o seu cérebro se engaja rapidamente. E como você aplica? Antes de iniciar, escreva a parte mais emocionante da sua cena, ou seja, um diálogo intenso, um momento de revelação ou uma descrição poderosa. Quando você tem o seu livro todo estruturado, você tem as escaletas, você faz todo o passo a passo, isso é uma técnica muito legal de você aplicar, porque às vezes você pode, por exemplo, você tem a divisão de capítulos, escreva os momentos mais emocionantes de cada capítulo
ou até mesmo fora da ordem, escreva o final e depois o começo, porque quando você tem as escaletas, você não corre o risco de se perder. As escaletas são os pequenos resuminhos de cada capítulo, ou seja, te diz o que você precisa escrever em cada capítulo. Você monta ela com base na sua linha do tempo, em toda a estruturação de história que você fez. Quando você tem isso, você pode usar técnicas como essa, porque às vezes a gente tá na cabeça, né, com aquela cena emocionante, aquela coisa que te deu vontade de escrever o livro, você fala, é sobre isso que eu queria falar. E se você começa por essa parte, automaticamente as outras lacunas vão sendo preenchidas. Outro ponto que ajuda, cria uma deadline social, ou seja, um comprometimento público. Isso é para aquelas pessoas que funcionam muito bem sob pressão. Em As Armas da Persuasão é falado sobre o compromisso e a coerência. Quando anunciamos algo publicamente, nosso cérebro se sente pressionado a cumprir. Ou seja, poste nas redes sociais que você vai escrever X palavras por dia. O medo de falhar em público cria um impulso extra para cumprir a sua meta. Outra coisa muito legal é você ir compartilhando com o seu público. Se você tiver uma comunidade ou até mesmo pelo Instagram, compartilhe partes do processo. Vai liberando informações, vai criando desejo nos seus leitores do seu livro. Porque quanto mais mensagem você receber, meu Deus, eu preciso ler, cadê o livro? Por que não está publicado? Isso também vai te impulsionar a escrever, porque você vai ficar mais ansioso para entregar aquela história para os seus leitores. Então, você fazer um anúncio público, claro, com estratégia e muito bem pensado dentro da sua realidade, dentro de todo o processo de publicação de um livro, vale muito a pena. E agora que você já tem todas essas informações, eu vou falar efetivamente como você transforma a escrita num hábito. No livro Hábitos Atômicos, é ensinado que um hábito precisa ser óbvio, ou seja, deixe seu caderno sempre à vista, atraente, eu já falei aqui, associe a escrita a algo prazeroso. Fácil, comece com 50 palavras por dia, comece aos poucos e tem que ser satisfatório. Acompanhe seu progresso e celebre pequenas vitórias. Nossa, eu consegui escrever o meu primeiro capítulo. Celebre isso, se dê recompensas. Isso vai fazer você sentir que está valendo a pena, que o esforço que você está colocando realmente está gerando frutos. E agora, para a gente fechar o nosso vídeo com chave de ouro, como eu prometi lá no início, exercício final. Técnica da escrita sem barreiras, para te ajudar a dar aquele start no seu livro. Ajuste um cronômetro para 5 minutos. Escreva sem parar, sem se preocupar com erros, concordância com nada. Apenas escreva o que vier na sua cabeça. Seu cérebro vai tentar resistir, mas continue. Deixe fluir. Escreva aquilo que você está sentindo. Isso ativa o modo ação e quebra a procrastinação. Se você já tem o seu livro estruturado, pegue aquela sua cena favorita e ajuste o cronômetro para 5 minutos e escreva essa cena específica. Se você ainda não tem a estrutura do seu livro, deixe a sua imaginação fluir e veja para onde ela vai te levar. Faça isso todos os dias, são apenas 5 minutinhos. Pode ser de manhã, de tarde, à noite, quando você tiver um tempo na sua rotina. Encontre um momento do seu dia e comece a fazer esse pequeno exercício. Você vai ver que conforme os dias forem passando, isso vai acabar se tornando um hábito. Você vai começar a escrever mais tempo e aos poucos o seu livro vai ganhando forma. Não fique tão preocupado onde você vai escrever, como você vai escrever, apenas escreva. Para quem não sabe, uma curiosidade muito legal é que J.K. Rowling também escreveu diversas cenas de Harry Potter em guardanapos. Ela escrevia no café, quando ela começou a escrever, ela passava por toda uma série de dificuldades, mas nada fez desistir de escrever o livro dela. Nem os nãos que ela recebeu depois fez com que ela parasse. Então, escreva, aprimore a sua escrita, pesquise, estude. É tão importante o marketing que você faz para venda quanto o estudo e o investimento que você faz em si mesmo para construir um livro bom. Porque eu costumo falar isso, o melhor marketing do mundo não salva um livro ruim. E um livro ruim não significa necessariamente que o escritor que o fez é um escritor ruim. Só que ele não estava preparado para liberar aquele livro ainda para o mundo. Às vezes ele não tinha todo o conhecimento, está tudo bem. Eu mesma, quando comecei lá atrás, eu também precisei estudar muito. Eu já falei isso em outros vídeos, eu tenho uma bagagem muito grande de leitura e isso me ajudou muito. Mas mesmo com essa bagagem de milhares de livros, porque eu leio desde muito novinha, eu precisei sentar e fazer cursos de escrita, mentorias, eu precisei evoluir em várias áreas. Ou seja, resumindo, a procrastinação é causada pelo medo e pelo desejo do seu cérebro de recompensas imediatas, para ele não querer gastar energia. Engane seu cérebro com técnicas como as de 5 segundos ou até da recompensa. Crie um ambiente de escrita para você. E aí, se você não conseguir fazer isso na sua casa, vá para um café ou até mesmo um
parque, outro lugar, encontre um lugar onde você consegue escrever, uma biblioteca, uma livraria. Hoje em dia temos várias livrarias que são inclusive livrarias e cafés onde você consegue ter esse momento. Encontre um lugar onde você vai conseguir mostrar para o seu cérebro: esse é o meu lugar de escrever, esse é o meu lugar de liberar a minha criatividade. Agora você tem um arsenal de técnicas para nunca mais ser refém da procrastinação. Mas se quer ir mais longe ainda, na comunidade Escritores Inesquecíveis, você transforma suas ideias em um livro de sucesso. Lá eu ensino tudo o que você precisa saber sobre escrita, publicação e divulgação de livro de uma forma muito mais aprofundada. Tem masterclasses, exercícios, tudo que você precisa, banco de ideias e até uma aba de networking onde você pode trocar com outros escritores, porque eu acredito que a união faz a força. Juntos nós vamos mais longe. E se esse vídeo te ajudou, já curte, se inscreve no canal, comenta e compartilha com alguém que precisa saber isso, alguém que vai abandonar a procrastinação junto com você. E me conta aqui nos comentários qual dessas técnicas você vai tentar primeiro, ou qual dessas técnicas você já tentou e qual foi o resultado. Vamos transformar a procrastinação em produtividade. E até o próximo vídeo!